Relato número 13. Padre Oscar. A Vossa Excelentíssima Reverendíssima. Em resposta aos supostos ataques nas regiões centrais aqui do Vale, informo-os que foram todos apurados e, como praxe, não tendo encontrado fundamentos para prosseguir, encerramos os 2 procedimentos, dando como resultado mera propagação de lendas urbanas. Observação. É com o coração cheio de esperança que informo também o recebimento da relíquia sagrada e sigo com o protocolo segundo as primeiras orientações. A bênção. Maio de 1910. Distrito de Entre Folhas, Mansur, Minas Gerais. A região anda desolada com a recente destituição. O distrito de Entre Folhas está entre os mais humildes da região do Vale e, por isso, prezo que ele venha fazer parte da Caatinga. As famílias vêm sofrendo muitas privações, desde a tomada da sua função de intendência do Império. Os pobres fiéis são diariamente assolados por todos os tipos de tribulação. Minha ida e vinda ao distrito se faz mais que necessária. O que eu preciso documentar hoje vem de uma família de agricultores. É com muito pesar que corroboro que o caso dessa família, sim, é verdadeiro. A família está sob forte ataque do mal, e apesar das minhas orientações estarem sendo seguidas à risca, não logramos êxito, nem conseguimos impedir os grandes prejuízos dessas pobres almas. Fui chamado ao dever hoje, mais uma vez. Só que desta, deixei meu coração naquele lugar. O homem que irrompeu as dependências da igreja, clamando por misericórdia, se chama Jairo, fiel dedicado do distrito Entre Folhas. Abandonei minhas orações no mesmo instante, quando percebi do que se tratava. Sem pensar 2 vezes, me apossei da relíquia que me foi confiada e partimos para mais uma tentativa de erradicar o mal. Sabendo dos relatos de eficiência na Europa, parti com a esperança de que daquela vez, com o objeto vindo do Vaticano, as coisas poderiam ser diferentes. Senhor Jário, ainda sob forte impressão do que assistira no sítio onde mora, tentou me explicar a forma com que o mal se apresentou a ele. Forma essa que já que conhecemos há tempo. Tentei acalmá-lo, dizendo que tudo daria certo, que Deus nos orientaria. Mas o homem, ainda em choque, parecia não me ouvir. Passou todo o caminho balbuciando coisas, como se o que vira tivesse mexido com a sua cabeça. Estava claro que ele nunca havia visto, embora os relatos fossem recorrentes. Jário se deparou com o mal em sua forma genuína e deixou que o pavor o dominasse. Minha chegada ao distrito pareceu aliviar a família do pobre Jário, que se escondiam amontoados em um pequeno quarto. Ao me ver, sua senhora, que segurava um rosário em uma das mãos e apoiava 2 crianças no colo com a outra, rendeu graças ao Senhor ao me ver. Todos pareciam desesperados, apegados apenas ao fato de que eu os salvaria pelas graças de Deus. Mas isso não aconteceu. Em posse da relíquia, a qual eu me certifiquei de manusear conforme todas as instruções, iniciamos todo o ritual padrão de caça-fera. Agora munido de esperança, muito maior por conta do artefato a mim enviado. Eu possuía, além da minha fé, a certeza de que eu não seria vencido nem por aquele e nem por qualquer outra besta. Fizemos a oração de proteção do recinto, isolando-o, como de costume. Rogamos a proteção das crianças e as protegemos nos que consideramos o cômodo mais seguro da chácara. Porém, um dos filhos do Sr. Jário aventurou-se em fugir de casa, perturbando a família com desespero que nunca havia visto. As crianças entoavam gritos inconsoláveis enquanto a mãe travestiu-se de uma força imensurável na tentativa de vencer o marido que a impedia de sair à procura do filho mais velho, de apenas 11 anos. Depois de acalmar a senhora com uma das orações e promessas de que Deus cuidava dela,
Juntei os artefatos de caça. Chamei Jário e saímos para caçar o monstro de entre folhas. Jário estava estranhamente calmo, com uma espingarda da sua chácara apontada para o mato. Me questionou o que seria aquela arma em minhas mãos. Por se tratar de uma relíquia de alto valor, tanto financeiro quanto cultural, advindo das cruzadas católicas e propriedade do Vaticano, precisei abster-me de excesso de informação. Não pude contar a ele, por exemplo, que havia diversas relíquias daquela, e que a mesma chegou a mim e a outros que as estavam recebendo, através de um forte esquema de proteção. Tais relíquias estavam alcançando grandes feitos nas batalhas pela Europa, e agora chegaram ao Brasil, no intuito de nos auxiliar ao bom combate. Disse a Jário apenas que a adaga, que tratava de mais um dos meus tantos outros modos de eliminar a criatura que o perseguia. Jário duvidou que uma coisa daquele tamanho fosse capaz de fazer mal ao que ele vira. Mas a fama de padre destemido que eu estava alcançando já havia chegado a entre folhas. Jário sabia que Deus não me abandonaria. Continuamos a busca pelo animal e pelo filho desaparecido de Jário. Andamos por uma mata alta por mais de 1 hora. De repente, Jário se ajoelhou, como se desse finalmente vazão ao sentimento de perda pelo filho desaparecido. O homem rompeu-se num choro desolado. Não há como meu filho estar vivo, padre. A fera é uma besta gigante, enfurecida. Parecia o próprio demônio quando a vimos. Meu filho é um menino de roça, miúdo. Jamais conseguiria escapar de uma besta daquela. Devemos voltar. Chamar a polícia, senhor. Ajude, misericórdia, Senhor. Larguei minhas coisas no chão e levantei o rosto choroso do homem. Filho, creia, Deus não nos desamparará. Jário me olhou por uns instantes e, pela claridade do céu, percebi uma grande descrença. Se levantou quando percebeu um movimento na mata. Tratei de me recompor às posições que me permitiriam atacar aquele lobisomem. Jário estava firme, como se não tivesse nada a perder. Caminhou alguns passos à frente de mim e se virou para falar alguma coisa, mas o vi sendo golpeado com uma rapidez nunca visto antes na vida. Jário caiu na lateral da mata, gemendo. Peguei a Bíblia e comecei a rezar as passagens como nos protocolos. Agora, com a adaga do Vaticano apontada para uma besta que me observava de longe. O animal furioso parecia atordoado ao ouvir as orações, mas continuou em posição de ataque. Foi para cima de Jário para assassiná-lo. Com a adaga, eu apontei mais uma vez, entoando uma canção em latim, e o animal nitidamente perdeu a visão. Neste momento, Jário se arrastou até a armadilha que preparamos para o lobisomem. Enquanto eu esperava que ele fizesse o que havíamos combinado, Jário se desviou da armadilha, percebendo a vulnerabilidade da fera e com a velha espingarda o acertou 4 vezes. Virei-me atordoado. Sabíamos que aquilo não o mataria, apenas o deixaria ainda mais furioso. Permiti que Jário levasse a espingarda apenas para se defender, caso o protocolo falhasse. Mas não era o caso. Ele estava funcionando. Mas a fé de Jário, não. O lobisomem alcançou Jário e, com garras afiadas, transpassou-lhe a costela. Mesmo cego, o animal se guiou pelo barulho da arma e assassinou aquele pobre homem. Me desolei. Pensei na família esperando na chácara. Perdi as forças e continuei. Precisava salvar o menino, e a mim mesmo agora. Como em outras caças, o animal parecia não me ver, o que facilitava meu ataque. Os banhos com ervas sagradas fazia também com que não me farejassem. Eu só precisava me aproximar e cravar-lhe a adaga no peito. Porém, o calor do meu corpo atrairia aberração. Por isso a armadilha seria fundamental. Precisei ser muito rápido. Observei que o animal rodeava o corpo de Jário e rastejei furtivamente até a armadilha.
Eu precisaria cumprir a minha parte no plano e a do Sr. Jário. Como previsto, o animal sentiu o calor e o medo que meu corpo exalava, e num único golpe ele se jogou na minha direção. Esquivei-me num reflexo com a graça de Deus e ele foi apreendido pela minha armadilha. Eu só precisava cravar-lhe a adaga no peito. Baixei a guarda aliviado e levantei-me para finalizar a caça daquele ser maldito. Porém, naquele instante, um grito desesperado me alcançou. Era a mulher de Jário, que encontrou o marido morto. O animal, que a enxergava perfeitamente, se debateu com tamanha força na armadilha que um dos elos se rompeu. Quando o segundo também se rompeu, vi que ele não conseguiria cravar a adaga e temia pela minha própria vida. Eu não conseguiria matá-lo hoje. Corri até a mulher e implorei que me seguisse, mas ela não queria largar o corpo do marido. Mostrei que o animal estava pronto para se soltar, e ela não se moveu. Falei então que ele iria na direção dos filhos, caso se soltasse, apelando para o instinto materno. A mulher me olhou e, ainda chorando muito, se levantou e correu comigo para o estábulo. O lobisomem se soltou mais furioso do que antes, mas para minha surpresa não nos seguiu. Aguardamos mais de 1 hora escondido até que a mulher soltou o choro que segurava. Tentei consolar, mas ela não se continha. Rezei para a alma do homem que acabara de morrer e pedi proteção para voltar a casa. Foi então que lembrei que o menino ainda estava em perigo, em algum lugar do sítio. Rezei a Deus que me mostrasse onde o garoto estava. Nenhum sinal foi enviado, até que percebi um dos cavalos muito agitado. Ao iluminar o local, encontrei o menino acuado, em choque, escondido no canto da baia, sujo e molhado com sua própria urina. Ru não pôde ajudar essa família. Não foi dessa vez que a relíquia ajudou no combate ao mal. Eu tenho as minhas dúvidas se uma arma tão pequena será capaz de matar uma fera como essa. Acho que estou fraquejando em minha fé. Meu coração está desolado. Por aqui sigo, atento aos ataques, e mesmo que o desânimo me alcance, como em dias como hoje, sigo firme na esperança de vencer esse mal, para que as famílias reencontrem finalmente paz e tranquilidade em suas vidas e lares. Padre Oscar. Carta de número 14. Católicos vezes protestantes. Quando paro para pensar no que as pessoas fazem em nome da religião, fico realmente muito preocupado. Gosto de imaginar o que Deus, em sua infinita sabedoria, pensa sobre tudo isso. Não é de hoje que os cristãos, ou pelo menos como assim se dizem ser, arrastam essa batalha na busca de provar quem está seguindo à risca a Escritura Sagrada. Como padre, inclino-me a defender a Santa Igreja Católica, por entender sua interpretação como a original. Porém, busco manter o coração aberto às indagações daqueles que não veem como eu. Se todos se unissem em nome de Deus que os criou, e entendesse que somente Ele é quem deve julgar o certo e o errado, talvez os males ao qual tentamos combater não tivesse ganhado tanta força como ganhou. Porque ele é alimentado também por essas desavenças entre os que amam a Cristo. São essas discórdias que abrem uma ruptura na sólida barreira espiritual e permite que ele entre. O resto eu atribuo ao ego individual, mas receio também estar julgando, e como disse, não é o meu papel. Com tudo o que passamos com a gripe espanhola há tão pouco tempo, espera mesmo que as pessoas pudessem ter mais amor um pelos outros. Agora que respiramos aliviados sob a perspectiva de novos tempos, resolvi verificar alguns chamados antigos, acerca de ataques pela região. O que vivi desta vez foi assombroso. Prova viva de que mais uma vez sobrevivi pela misericórdia de Deus.
recebeu uma carta há um tempo vindo da cidade de Leopoldina. Há, nessa cidade, uma família que morou por aqui e que frequentava a minha paróquia. Certamente souberam dos fatos acontecidos, onde expulsei demônios e combati as feras do inferno, pois a carta, em tom pesaroso, já se iniciou em pedido de socorro. Segundo eles, uma besta, de tamanho proporcional, assola a casa onde vivem, num pequeno rancho na área rural de Leopoldina. O medo é relatado de tal forma que a família não consegue sair da própria casa durante a noite. Na carta, eles sinalizam outro tipo de embate ao qual não dão detalhes, porém levam a crer que outras pessoas estão correndo o risco de também serem atacados. O que mais me chamou a atenção em tudo foi a descrença de tantas pessoas em se tratando de algo que cada vez mais é evidente no nosso mundo. Ajeitei tudo o que precisava e parti. No caminho, reli a carta da família algumas vezes, e nela eles diziam que havia um trajeto de chão que levava a um monte, uma montanha, bem alta, onde os irmãos protestantes costumavam se reunir em orações e vigília. O problema era que esse trajeto passava por dentro da propriedade dessa família, o que causa muito desconforto. Segundo a família, o documento que prova os limites do rancho ainda não foram estabelecidos legalmente, e por isso a cerca não pôde ser colocada. Mas os irmãos evangélicos não respeitaram o pedido dos católicos de não trazerem o trajeto por ali. Eu não consigo dizer ainda se o incômodo é realmente pelos perigos que eles correm por conta da fera que ronda por lá. Não sei se a preocupação com o próximo é o que move realmente aquela família. A primeira coisa que percebi ao chegar no rancho foi o semblante das pessoas daquele lugar. Não eram como a família que eu conheci em Caratinga. Pareciam cansados, estavam visivelmente abatidos. Porém, ao me ver, ficaram aliviados. Me levaram para conhecer o sítio e explicaram tudo o que acontecia. Havia mal ali. Eu sentia, ao caminhar na terra do tal caminho, ao andar pelo rancho. Eu podia sentir o cheiro da besta impregnado nas cercas, na plantação da família, e conseguia ver o medo nos olhos dos inocentes animais. Na casa não era diferente. A mulher foi logo me dizendo que ela passeava pelo quintal nas madrugadas enquanto eles rezavam do lado de dentro. Perguntado sobre como ele era, o que ouvi me chocou. Ele é muito grande, mas se locomove devagar. Fareja o tempo todo e apavora os animais. Vem quase todas as madrugadas, mas já faz uns dias que não aparece. Tememos que nos ataque e não temos para onde ir. A marca das garras nas cercas e pegadas no chão mostram que o que vem aqui não é deste mundo. Nunca vimos algo igual. A descrição batia com a de um lobisomem, exceto pela lentidão. Deixei tudo preparado para a caça daquela noite. Preparamos o rancho, protegemos a casa, orientei a família toda. Mas não contava com uma pequena guerra santa acontecer diante dos meus próprios olhos. Eu, o pai e 3 dos filhos daquela família saímos na busca da besta. No caminho, nos deparamos com um grupo de irmãos protestantes que subiam ao monte para orar. O homem a qual eu atendia cercou o caminho uma fúria que não entendi, enquanto os filhos protegiam o caminho com minhas armas de caça. O líder daquele grupo não se deixou amedrontar. Apontou a Bíblia categoricamente na nossa direção e pediam que nos afastássemos, enquanto o restante cantava um hino de igreja. Eu observei cada ato de cada grupo em silêncio. Aquilo era muito absurdo. Vi o líder evangélico chamar os homens daquela família de adoradores do diabo, enquanto o pai
revidava, chamando-os charlatães. Eu vi a família dizendo que no monte eles clamavam pelo mal, e não a Deus. Por isso a aparição daquela fera se dera início. O líder do grupo avançou na direção do pai, respondendo que queimariam no inferno por não obedecerem às escrituras. Tanta discussão e o assunto principal, que era o lobisomem, não era mencionado. Fiquei impressionado em perceber que o ódio presente ali não permitia sequer que me notassem ou que me ouvissem, enquanto eu tentava dizer para se acalmarem. Tomei a frente ao perceber que um dos rapazes da família apontava a arma de minha igreja muito próxima do pastor. Isso não nos levará em lugar algum. Uma mulher segurou os braços do homem e o puxou, dizendo: Vamos. O grupo seguiu a estrada rumo ao monte. A família estava com ódio e depois desabafou. Disseram que há tempos aquelas pessoas apontam os dedos para eles, dizendo que vão para o inferno. Desde que chegaram à cidade, e não foram poucas as vezes em que se encontraram pelo caminho, ambos os lados vindo de uma profissão de fé. A rusga parece que não vai ter fim, mas essa foi a minha menor preocupação. Aquele grupo de pessoas subiam na direção do morro naquela escuridão, sem o menor receio do que podiam encontrar. Temi pela vida delas e pedi que não fossem. Tentei explicar o que fazia se parecer louco, mas percebi o deboche na feição de muitos deles. Lamentei as reações e orei para que me ouvissem. Depois de um breve silêncio, o pastor olhou para seu grupo e um a um voltou a caminhar na direção do monte. A paz, disse para mim. E seguiram cantando algo que dizia que quem tem Deus não deve temer o mal. Mas uma infeliz interpretação do livro sagrado. Não é porque Deus é mais poderoso que o mal não tenha seu poder. E a fé daquelas pessoas, apesar de grande, possui muitas rupturas por julgar o próximo. Voltei-me à família que se dispersava em nome de Deus e pedi que não os abandonasse. Expliquei que possuíamos armas e que deveríamos ajudá-los, mas caminharam na direção do rancho, como se não me ouvissem. O pai apenas respondeu que o mal tinha sido enviado por eles, que eles subiam o monte para clamar por ele, e não por Deus. O meu coração doeu. Posso estar julgando, mas não vi o rosto de Jesus em nenhuma atitude ali, em nenhum dos dois lados. Virei-me e fui cumprir o meu papel. Eu sabia que o lobisomem viria atrás daquele grupo. Deus falava ao meu coração de maneira muito clara. Subi o monte com minhas armas de caça e o coração sangrando. Caminhei sozinho até enxergar o monte onde oravam. De longe, parecia de fato um ritual. Eles se movimentavam como numa dança ao redor de uma fogueira. Cheguei a acreditar por um momento que eles não fossem cristãos, que tudo fosse enganação e eles estavam lá para clamar o mal, como a família afirmava. Mas me aproximei um pouco mais e o que vi me chocou. Ali, naquele monte, eles queimavam imagens, terços, livros, bíblias e muito mais artefatos da Igreja Católica. Parte do grupo gritava enquanto quebrava imagens sacras de Virgem Maria. O pastor dirigia um culto sobre idolatria e no final terrível do que os a praticavam. Foi muito difícil, enquanto católico, líder católico, assistir aquilo tudo. Mas não estava ali como padre. Eu fui, para em nome do Pai, fazer o possível para salvá-los, e daria minha vida por eles se necessário, como prometi quando me designaram nessa missão. Deus não fala em vão. O lobisomem surgiu da escuridão, atacando uma mulher indefesa, que apenas segurava um velho lampião. O grupo não entendeu quando gritos começaram a ecoar no monte. Busquei meu crucifixo sagrado
e já entoei a oração do protocolo contra aquela besta. Mas ela parecia não ser atingida. A mulher estava muito machucada na grama. Mesmo assim, o grupo se dispersou. Debandaram desesperados enquanto a mulher perdia todo o sangue do pequeno corpo. Mantive a oração fiel com o protocolo que tem funcionado, mas que ali não fazia efeito. Ajoelhei-me em meio aos destroços católicos e pedi diretamente a Deus que os protegesse. Saía do centro de destroços atrás das pessoas, e as outras estavam feridas pelo monte abaixo. Alguns choravam copiosamente sem entender o que acontecia. Eu disse que explicaria depois e corri a ouvir gritos desesperados mais abaixo. Ele estava lá e mataria aquelas pessoas. O barulho era muito alto, rosnava como um cão raivoso. Seus 2 metros de força. Ele não era lento como a família reportou. Seus movimentos eram fatais. E desta vez ele me viu. Olhou em meus olhos de longe e partiu em minha direção. Atirei nele e ele cambaleou, mas não foi o suficiente para detê-lo. Fechei os olhos e esperei o agir de Deus. Já sentia o carro dele se aproximando, quando vários tiros foram disparados. Eu não abri os olhos, mas sabia que eram eles. Eu conhecia minhas armas e sabia que Deus os tocaria de alguma forma. Mais uma vez a fé nos salvou. O animal, furioso, caiu na grama enquanto eles descarregavam as balas forjadas com a água do próprio sacrário. A família já sabia do que se tratava, por isso estava bem menos assustada do que o grupo, que se escondiam amontoados na grama, esperando pelo pior. Apesar do tamanho daquele lobisomem, ele apresentava uma cicatriz no peito, que pode ter sido causada por outro caçador. O pastor nos ajudou a incinerar o animal na mesma fogueira que queimou os objetos sagrados. Notei gigante indignação da família, mas nenhuma palavra foi dita por eles, e nem por ninguém que estava ali. O silêncio foi sepulcral, até o momento em que viram o corpo da mulher no chão. Então, o silêncio deu lugar a um choro inconsolável dos amigos. Já no rancho, expliquei à família que não cabia a nós julgarmos atitudes daquelas pessoas. Apenas Deus tem esse poder. Da mesma forma que eu gostaria de dizer aos irmãos evangélicos que não é correto apontar o dedo para um irmão cristão e dizer-lhe o que é certo ou errado. Jesus deixou isso claro quando veio ao mundo. Nossa missão na Terra é amarmos uns aos outros e seguir os ensinamentos de Cristo para combatermos o mal. Não sei até que ponto essa guerra santa pode chegar. Rezo para que no futuro essa carta pareça absurda, por se tratar de algo difícil de acontecer. Caso ainda haja esse tipo de divisão, deixo como conselho a todas as denominações que entendam que Jesus virá por todos, e apenas os que amar o próximo como a ti mesmo voltará com ele ao reino dos céus. Padre Oscar. Relatos do Padre Oscar. Carta de número 24. Agosto de 1919. Caratinga, Minas Gerais. A Vossa Excelentíssima Reverendíssima. Peço-vos perdão pela demora em vos responder. Fui pego de surpresa em uma situação que me colocou isolado, e somente agora estou apto a voltar para a nossa sagrada missão. Solicito que seja cancelado o pedido de substituição do arquidiocese, uma vez que não estou doente e a doença já se erradicada. Como já sabem, a epidemia que assola o mundo tem nos exigido agir com cautela. Por aqui seguimos a quarentena e os cuidados orientados. A igreja permanece fechada, assim como nosso pequeno comércio. O terror tomou conta da cidade, como acredito ter tomado conta do mundo todo. As notícias por aqui chegam de forma gradativa,
mas há indícios de que cidades vizinhas já possuem pacientes contaminados. Cogitam-se que o paciente número 1 tenha se contaminado em São Paulo. Sigo a missão de caçar sem me abater pelo perigo iminente. O mal sobrenatural que segue atacando permanece fazendo suas arruaças, sem se preocupar com o momento que o mundo está vivendo. Temo pela vida dos moradores daqui, pois são tempos muito difíceis. Com tudo parado, a fome já bate à porta das pessoas, e a população faminta não é temente a muita coisa. Há 3 meses atrás, uma mulher veio a mim, na igreja, implorando por ajuda em sua propriedade. Segundo ela, um animal de porte grande ronda o terreno, há algum tempo atacando animais e apavorando a família, que assim como o resto da população, está totalmente isolada. Eles desconfiam que seja um lobisomem. Tenho feito o possível para acalmar os corações, mas tenho encontrado desconfiança por onde piso. As pessoas andam apavoradas com a própria sombra, e a visita de um padre que viaja tanto quanto eu não é o que as famílias querem nesse momento. Porém, eu não posso ignorar o fato de que, embora a gripe espanhola esteja ceifando muitas vidas, outras tantas estão sob a ameaça do mal que poucos acreditam. Sem me preocupar com os perigos da doença lá fora, juntei todo o equipamento que pude e parti junto daquela mulher. No caminho, notei que ela não falava muito. Parecia mais preocupada com a doença do que com o que estava atacando sua propriedade, pois o assunto lobisomem não saiu mais de sua boca. Perguntei alguma coisa sobre o animal, mas ela não me deu muita abertura. Apenas segui calado, estranhando e me sentindo desconfortável. Até que, bem próximo de onde ela morava, a mulher porou do charrete e se ajoelhou. Sem entender o motivo, porei para levantá-la, mas nesse momento ela se afastou, abruptamente chorando. Padre, me perdoe por trazê-lo para a morte. Eu tentei dizer a ela que estava tudo bem, que aquele não seria o primeiro ser maligno que eu encontrei, e que dificilmente seria o último. Mas ela me interrompeu mais uma vez. Me perdoe, padre, me perdoe. A mulher mal ouviu o que eu estava dizendo. Caminhou à frente e abriu o gigante portão de madeira. No quintal, notei que a família guardava e que todos faziam uso de máscaras. Eram precavidos, supus. Mas ao me aproximar, me dei conta de que algo mais acontecia por ali. Fui perceber a minha preocupação que a mulher finalmente confessou que o esposo estava muito doente, acometido pela gripe espanhola. Temi pela minha vida, mas acreditei no propósito de Deus. Eu não podia abandoná-los naquele momento de dor. Imaginei por um instante que o animal que fizera ela me procurar fosse apenas pretexto. Aquela mulher me levou para a morte, em busca de salvação à alma do seu esposo e algum conforto espiritual para a família. Não tinha mais o que fazer. Meu único pensamento era que estávamos todos condenados. Sentei-me afastado e perguntei como tudo aconteceu. Me disseram que o esposo havia viajado clandestinamente a São Paulo, a fim de negociar seus grãos. Entradas e saídas estavam sendo monitoradas pelas autoridades. Ninguém sabe dizer como ele conseguiu. Foi lá que certamente o homem se contaminou. O resto foi uma mistura de inconsequência e abuso, além da falta de consideração com sua família e amor à própria vida. Eu pensei em sair dali, enquanto ainda imaginava ter tempo. Mas temi ser tarde demais. Eu era agora um suspeito contaminado por uma doença que não havia cura. E essa ainda não era a pior parte da história. Depois de me acalmar, decidi que eu ficaria ali com aquela família, o tempo que fosse suficiente caso estivesse contaminado,
para não levar o vírus a mais ninguém. Quando a mulher percebeu que eu estava conformado, sentou-se mais próximo, sem nenhum remorso aparente, e então me perguntou: Padre, como vamos matar essa coisa? Minha família não vai sobreviver a 2 males assim. O que está acontecendo com nossa família? O que fizemos para merecer isso? Percebi nesse momento que não era pretexto. Em quais ocasiões ela aparece? Perguntei juntando informação. Padre, não há um padrão. Ela vem, destrói tudo pelo caminho, ronda nossa casa enquanto ficamos trancados. As orações são as nossas únicas armas. Meu mais velho já viu bem de perto. É o próprio ser do inferno, com uma aparência de animal. Os outros meninos já viram de longe. Ninguém tem coragem de caçá-la. Todas as noites nos trancamos e apenas esperamos para que nos encontre. Buscamos ajuda com as autoridades, mas a cidade anda violenta por conta da epidemia. A área rural foi esquecida. Compreendi toda a angústia da mulher. Pedi, primeiramente, que rezasse para que Deus nos orientasse. Pensei em ver o doente, mas preferi não arriscar. Ele estava isolado num casebre dos fundos, sendo muito bem cuidado pelos filhos mais velhos, que também já apresentava sinais da doença. Estava decidido. Eu ficaria ali, eu mataria aquela fera e depois morreria com dignidade, assim como todos naquela casa. No dia seguinte, instruí a família a escrever cartazes e colocar no portão, para que quem passasse soubesse que estávamos contaminados. A notícia rapidamente se espalhou na cidade. Estávamos mais isolados do que nunca. Eu precisava agir. Já fazia 4 noites que estava naquela casa e nenhum sinal do lobisomem. A doença também não manifestara em mais ninguém. Mas naquela noite, ele resolveu aparecer e eu pude ver com muita clareza mais uma vez a face do mal. Estávamos de sentinela quando vi uma movimentação no quintal, que estava cheio de armadilhas. Todos sabiam onde tinham que fazer caso ele aparecesse. Ninguém temia, porque já estávamos condenados à morte. Sem confirmação do que era, desci sorrateiro para observar enquanto 2 outros rapazes da casa me acompanharam. Ambos carregavam armas. Caminhamos um pouco para fora do portão, onde a lua carregava melhor e as marcas no chão confirmaram. Era mesmo um lobisomem, e dos grandes. Com meu rosário pendurado no pescoço e o crucifixo preso à minha boca, caminhei apontando minha arma sagrada, enquanto entoava a oração que atraía a besta. A mesma oração que as desorientam perto de mim. Ficamos parados por uns 5 minutos, ouvindo apenas os bichos na mata, até que me virei para os rapazes e falei para voltarmos. Ambos me olharam vidrados, com uma feição apavorada. Senti um calafrio ao notar o medo nos olhos dele. O bicho estava atrás de mim. Senti o corpo quente dele enquanto sua respiração ofegante me tirava a concentração. Não me virei. Levei o dedo à boca num gesto de silêncio e continuei rezando. Os 2 continuaram calados. Os pelos grossos do animal encostaram na minha pele ao passar por mim. Mas, a 1 metro à frente, um dos garotos não se conteve e fugiu gritando. O lobisomem uivou e se colocou de pé. Esse tipo era peculiar. Tinha os olhos vermelhos gigantes e pelos mais pretos. Sua cara tinha um formato mais fino, mas a fúria era igual. Ele mataria aquele pobre menino se eu não fizesse nada. O segundo rapaz atirou com minha arma benta, e o animal sentiu, mas não foi o suficiente para derrubá-lo. Em posição de 4 patas, ele o alcançou e com suas garras tirou a arma de sua mão. Atirei também desnorteando-o, que se virou para mim. Quando veio na minha direção, atirei mais 3 vezes e nada dele cair.
Tentei correr, mas ele me alcançou. Me levantou até a altura dos olhos e eu pude ver o próprio demônio ali. Rezei a última das minhas orações e quando ele me arremessou no chão, eu percebi minha costela se partindo. Com a parte esquerda, ele esmagou meu peito. Eu senti o gosto metalizado do sangue escorrer no canto da minha boca. Ele também estava ferido, mas mesmo assim se abaixou para me atacar novamente. Nesse instante, por trás dele, o outro garoto veio com minha lança, a lança do protocolo sagrado de caça, e apunhalou pelas costas, fazendo cair sobre mim. Senti-me esmagado com seu peso e desmaiei. Foi preciso todos da casa para tirar aquela criatura imunda de cima de mim. Ordenei que incinerassem ele ali mesmo. Ninguém queria saber de quem se tratava. Tínhamos problemas maiores. Mas daquele mal eles estavam livres. Agora teriam paz para velar seus mortos. O pai e o irmão que ele cuidava não conseguiram sobreviver. O resto de nós não fomos acometidos pela doença. Estimo dizer que passei 3 meses com a família, vivendo com o mínimo possível e passei a admirá-los, pois suas privações eram com a mais genuína intenção de preservar o próximo. Nenhum de nós tínhamos a pretensão de sobreviver, apenas esperávamos a nossa vez. Não canso de agradecer a Deus pelo fim dessa fase maldita da humanidade e por ter me permitido passar por ela sem perder a minha vida. Minha missão segue na fé e certeza de que o bem vencerá. A bênção, Padre Oscar. As bodas de Mariana. O que tanto temia está acontecendo. As pessoas estão divulgando os ataques que vêm sofrendo e meus episódios de caça repercutem pela região mais do que gostaria. Minha missão pode se comprometer ao custo de uma fama que eu não posso corresponder. Falam-se em atos heróicos e atribuem à minha pessoa a glória que cabe apenas ao Senhor Deus. Já não sou capaz de ministrar como padre todas as demandas de cerimônias matrimoniais, por exemplo. Ao cônsul convidado e minha igreja nunca teve tão cheia. Contudo, tenho perdido muito tempo com falsos ataques. As pessoas estão apavorando por tudo, e já não sou capaz de atender a todos. Temo que por falsas denúncias, o que realmente precisam, passam por apuros sem poder contar com nossa ajuda. Preciso de reforço, tanto espiritual quanto material. Um aprendiz seria muito bem-vindo. Rezem por mim. Padre Oscar, relato número 32. Recebi mais uma carta me convidando para a celebração de bodas matrimoniais. Já deve ser a 20ª apenas essa semana. Mas essa foi diferente, por se tratar do casamento de uma afilhada. Ex-moradores de Caratinga, agora vivendo em Araxá, Mariana e os pais são antigos fiéis da minha própria paróquia. Cuja amizade ultrapassou a barreira do tempo e distância. Pensei ser muito bom rever os amigos e as crianças e sair um pouco de Caratinga. Descansar das preocupações que assolam nossa região. Não imaginava que o mal também estaria por lá e que acabaria com toda a festa daquela gente. Viajei para Araxá ainda na sexta e não levei nada dos meus aparatos de caça. Pequei pela imprudência, uma vez ciente de que o mal está presente onde menos se espera. Mas confesso ter baixado a guarda e de ter criado expectativa de que de alguma forma eles não estavam mais nos atacando. Já fazem mais de 5 meses que não apuro um caso verdadeiro em toda a região. Criei no íntimo a esperança que tivessem migrado para uma região onde os caçadores possuem mais conhecimento e força do que eu. Estava mais uma vez enganado.
Ele estava apenas distante. E mais uma vez, Deus me colocou exatamente onde eu deveria estar. Mas desta vez eu não imaginava me deparar com algo tão tenebroso. Foi assim que eu quase perdi a vida. No rancho dos meus compadres, fui recebido como rei. Logo me dei conta da correria dos preparativos da festa. Eu já conhecia a propriedade deles, já havia pernoitado o lugar outras vezes, mas o ar de casamento deixava tudo mais acolhedor. A noiva estava radiante e não via a hora de conhecer o futuro esposo. Rapaz esse que me despertou muita curiosidade, por trazer nos olhos um sinal de tristeza. Eu não questionei de início, mas meu instinto raramente falha. Porém, eu não senti nada como maldade. Como em outras situações, o que eu vi nos olhos naquele garoto foi uma angústia que não saberia explicar. A sós com ele, fui questionado se era verdade que eu caçava lobisomens. Como de costume, minha resposta foi rasteira, mas eu não menti. Todos somos caçadores de algo nesse mundo, meu rapaz. Mas me diga você, o que você está procurando? Há algo que queira dividir comigo? A pergunta sequer parecia ter saído de mim. Antes de ter a resposta, o pai de Mariana me chamou. Observei o olhar do menino vagar e depois caminhou até o futuro sogro. Muito estranho aquele rapaz. Mas ao questionar sobre ele, apenas coisas boas foram contadas. Meus amigos estavam certos de que não haviam melhores mãos para darem à amada filha. Era sábado, dia do casamento. Tudo estava como havia planejado e como todo bom casamento na roça, havia comida boa e uma boa música em todo o rancho. Os convidados se espalhavam nas cadeiras dispostas no quintal. A lua cheia deixava tudo mais bonito e iluminava todos que aguardavam os noivos. A hora passava e enquanto pai, mãe e noiva esperavam, o noivo não apareceu. Era fato que a única família que o rapaz tinha em Araxá eram os tios que o criaram. Os mesmos não sabiam o que dizer, uma vez que o sobrinho saíra cedo pronto para o casamento. O nervosismo do casal, já idoso, era perceptível. A noiva aos prantos, sem entender o que se passava, tentava esconder a vergonha. Meu instinto não falhava. Havia algo por trás daquela história, e eu iria descobrir o que era. Chamei meu compadre e perguntei onde o rapaz morava. Não era tão perto, mas eu tinha que ir para lá. O casamento não aconteceria de qualquer jeito sem o noivo. Tirei a batina e peguei o cavalo. O meu compadre foi comigo assim como o senhor tio do rapaz, mesmo sem entender minhas intenções. Nessa altura, eu não imaginava o que me esperava. Não me precavi, não esperava pelo pior. Fui esperando encontrar um sujeito arrependido de uma decisão de se casar. Fui com intenção de aconselhar. Mas o caso era de vida ou morte. Havia um lobisomem na propriedade. Eu senti o cheiro dele. Na casa não havia ninguém. Procuramos pelos arredores e nada. O tio gritou ter visto algo próximo ao moinho de água, que tinha mais abaixo. Descemos gritando pelo nome dele. Ali eu já procurei por algo que pudesse nos proteger. Só haviam foices e enxadas. Na beira do lago, o rapaz gritava de costas para nós. A expressão do tio do garoto mudou bruscamente quando ouvi o que ele dizia. Eu ainda demorei um tempo para entender, mas quando eu vi o rosto assustado do tio, percebi que ele sabia do que se tratava. Mesmo com idade avançada, o homem correu na direção do sobrinho, pedindo que por Deus não fizesse aquilo. Mas no meio da escuridão, da beira do lago, o lobisomem saltou, atacando o tio do menino. Corri com uma foice desprovido de qualquer outra proteção. O animal se debatia nervoso enquanto eu rezava as orações de caça. A fera levou as patas ao ouvido e eu aproveitei para cravar-lhe a foice no peito. Não senti profundidade no golpe. Ele me mataria. Tentei fugir, mas ele saltou por cima de mim.
Orei a proteção divina, mas eu não estava forte o suficiente. Não havia me preparado. O animal me levantou por trás e atravessou minha coxa esquerda com suas garras. Senti calafrio e dor, a maior que já havia sentido. Meu compadre continuou imóvel, em choque. O rapaz ordenou que ele me soltasse em prantos. Mas lobisomens não obedecem ordens, a não ser aquelas que vêm do Criador Todo-Poderoso. Comigo nos braços, senti a baba quente pingando na minha cabeça, tonto de dor. Ele olhava para os garotos que tinham agora uma arma apontada para a própria cabeça. Foi então que eu presenciei algo nunca visto. O animal silenciou. Lentamente me colocou no chão ensanguentado e afastou-se de mim. Passou pelo tio do rapaz que estava ferido e se prostrou como um cão, à frente do rapaz, que imediatamente abaixou a arma. Volte de onde veio e não nos procure mais, ou acabarei com a minha vida antes que você acabe com a das pessoas à minha volta. Eu não consegui entender o motivo, mas o animal atordoado estava totalmente submisso ao garoto. Era como um animal domesticado. Passou por ele rodeando todos nós, deu uma última parada próxima a ele e saiu de lá. Fui levado às pressas para o hospital, pois fui ferido muito próximo à veia femoral. Perdi a grande quantidade de sangue. Pelo caminho, meu compadre só fazia se desculpar por não ter agido diante daquilo tudo. O tio do noivo tinha uma costela fraturada, mas estava lúcido. Foi ele quem explicou o que estava acontecendo. Há muitos anos atrás, a mãe do rapaz havia sido assassinada por uma besta daquelas. O pai, para proteger o filho, acabou fugindo e não pôde salvar a mulher. Depois de muito procurar, o homem encontrou a fera e a confrontou, mas ficou muito ferido entre a vida e a morte. O homem parou de falar por um minuto, pensou um pouco e continuou. Ele sobreviveu, mas seu comportamento era muito agressivo. Não parecia mais a pessoa que ele era. Sumia por dias, deixando o menino sozinho, em casa com fome e frio. Sua irmã, minha esposa, resolveu pegá-lo para criarmos. Algumas pessoas começaram a reclamar que estavam sendo atacados novamente. Um dos nossos vizinhos armou uma emboscada e aguardou o animal aparecer. Quando ele se aproximou da casa, foi atingido por uma lança no ombro. O afugentou. 2 dias depois, meu cunhado chegou com o ombro ferido na nossa casa. A cidade toda acreditou que o animal que atacava a vila era ele. Até minha esposa e eu. Mas ele negou, fez as malas e foi embora da cidade sem olhar para o filho pequeno. Ficou chorando enquanto ele partia. A cidade toda comentava e apontava meu sobrinho na rua, chamando ele de filho do cão. Foi aí que resolvemos mudar para cá. Nunca mais o vimos, não sabemos tudo aquilo era real. Mas não vejo outra explicação para o que vi hoje. O pai veio atrás do filho. Meu compadre ouviu a história apavorado. Nunca havia imaginado algo assim. O poder de Deus foi misericordioso por mim mais uma vez. Eu escapei. O casamento foi cancelado, não só naquele dia, como em definitivo. Antes de eu sair do hospital, o rapaz veio me ver. Agradeceu pelo empenho em ajudá-lo, mas deixou claro que por amor a Mariana se afastaria e que o rompimento era para protegê-la. Não sabíamos ao certo até que ponto a fúria do pai seria controlada, mas o fato é que ele não queria colocar em risco. Vim embora de Araxá logo que me recuperei. Deixei para trás uma moça inconsolável, largada no dia do casamento com o coração sangrando. Mas a tristeza do olhar do rapaz se revelou num ato de abnegação e sacrifício. Que Deus tenha piedade de seu pai e que Deus continue protegendo esse menino. Caratinga, Minas Gerais. Assinado por Padre Oscar.
As cartas do Padre Oscar. Carta de número 40. Encontrei a matilha. Escrevo em caráter de urgência para notificá-los que a missão magna está muito próxima de ser concluída. Encontrei uma matilha. Aguardo orientações, pois a alcateia é muito mais forte do que prevíamos. Há indícios de um líder com força sobrenatural ainda maior. Temo por minha vida. Já faz dias que amargo pesadelos com algumas dessas feras, que não estão sucumbindo aos nossos meios de defesa. E desde o incidente em Araxa, não me vejo nas melhores condições de enfrentar um líder sozinho. Creio que Deus esteja me mandando algum aviso de perigo, pois ao acordar, tenho sempre a sensação que nossa batalha está sendo vencida. Lutamos, a lentos passos, enquanto o inimigo cria um exército. Invoco como de direito uma convenção apostólica dos padres em missão especial. Oscar, Caratinga, Minas Gerais. Por aqui, eu segui nos estudos, tentando entender o modo como as criaturas vêm agindo. Tenho observado uma mudança no comportamento das feras, que encontrei nos últimos meses e percebi que a agressividade está dando lugar a uma forma zacaz de atacar. O que antes eu via apenas como instinto primitivo de matar, hoje temo que estejam evoluindo para ataques orquestrados. Isso me leva a crer que essa evolução possa estar ligada ao comando do mal. As nossas convicções de que as aberrações permanecem sem consciência humana durante os ataques podem cair por terra, pois eles parecem saber exatamente o que fazem e a quem faz. Caso isso se confirme, o mal não poderá ser apenas vencido com nossas armas como prevíamos. De nada adiantará nossas armadilhas provincianas se alinharem a inteligência humana à força assassina que possuem. Somente Deus poderá nos salvar. Mas creio que Ele não nos faltará como tem feito até aqui. Eu procurava um lobisomem e achei o bando todo. Vou explicar como tudo aconteceu. Eu cheguei em Santana do Paraíso ainda cedo. As cartas que recebi de lá, informando dos ataques noturnos, vinham se multiplicando. Relatos de pessoas da área urbana e rural se confundiam na descrição do que realmente poderia ser. Mas uma coisa eu tinha certeza. Nunca um animal atacou tantas vezes em tão curto espaço de tempo. Eu precisava checar. Aquela população corria sérios riscos de vida. Na parada de ônibus, uma coisa muito estranha aconteceu. Um jovem com não mais do que 30 anos subiu no mesmo ônibus que eu estava. Com chapéu de boiadeiro e uma calça alinhada demais para um qualquer, sentou do meu lado e me pediu a bênção como um padre. Não usava batina e não imaginava quem fosse aquele rapaz. Como ele poderia saber sobre mim? Talvez me conhecesse das missas da paróquia ou alguma igreja da região. Abençoei e segui o cochilo que ele interrompeu. Mais à frente, ao acordar, percebi que o rapaz me observava fixamente. Onde estamos? Perguntei para disfarçar o constrangimento. Chegando, respondeu, ainda me encarando. O que seria aquilo? Não estávamos juntos para ele saber para onde eu ia. Descemos no mesmo local, seguimos para o mesmo lugar. Eu não sentia nada de errado naquele rapaz. Nenhum mau pressentimento vinha dele. Mas havia algo ali, estava claro. Então parei súbito e corajosamente e perguntei por que ele estava me seguindo. O rapaz tirou o chapéu, me encarou e simplesmente respondeu que não estava me seguindo, mas sim me escoltando. Tirou do bolso uma carteira policial e apontou para mim. Estranhei a roupa e sua abordagem e o porquê dele não ter se apresentado devidamente. Mas o rapaz, colocando de volta a carteira e o chapéu, expressou um tom espirituoso, quase debochado. Gosto de entradas dramáticas, disse rindo para mim.
Sem achar a menor graça, seguimos até meu destino, que também seria o dele. O pedido que ele fez com que eu fosse até lá fazer as verificações foi de uma mulher desesperada, mãe de um menino paraplégico, viúva e muito pobre. Contava apenas com os auxílios que a comunidade cristã lhe oferecia. E foi através do padre da capela de Santana que eu recebi a carta dela. A mulher implorava por oração, por exorcismo ou por toda e qualquer ajuda que pudesse afugentar o que ela chamava de demônios de sua terra. Segundo ela, as madrugadas silenciosas agora eram noites de terror. De sua casa ouvia-se gritos de horror humanos e uivos que pareciam almas sofredoras do inferno. O padre local me encaminhou a carta após os seus rituais de exorcismo não surtirem efeito. Avaliei junto a outras contendo a mesma descrição e decidi verificar. Minha estadia não poderia ser outra que não a casa da pobre viúva. De lá eu poderia observar o que acontecia de perto. Mas por que o rapaz estaria me escoltando? O que tinha um jovem policial a ver com toda aquela história? Passei pela igrejinha de Santana e não pude encontrar o padre, que estava em um retiro. O policial caminhou comigo até os arredores da casa da viúva. No caminho me explicou que aquelas terras eram hostis e que a presença de um forasteiro poderia não ser bem vista. Perguntei como soube de mim e ele me informou que viera a pedido da viúva, que sabia que ele viria. Perguntou se eu sabia onde estava me metendo e eu ri na inocência do rapaz. Ele também riu da minha. Entramos pelo sítio adentro, mas não fomos recebidos por ninguém. Batemos a porta e demorou uma eternidade para sermos atendidos. Do lado de dentro da casa, percebi que a demora se deu por conta da grande proteção que a casa possuía. Imaginei a dificuldade daquela mulher, como uma criança deficiente, em tentar mantê-los seguros. Logo que visto, a mulher se jogou aos meus pés agradecendo a Deus por nos enviar. Meu coração se apiedou ao ver a criança se arrastando pelo chão para me tomar a bênção. Roguei a Deus misericórdia por aquela mãe e filho. O policial cumprimentou a mulher como sendo conhecida há tempos. Eu já sabia que se tratava de lobisomem, porque haviam muitas marcas pelas cercas, e a forma como plantações foram destruídas também davam conta disso. O que me impressionou é que o rapaz não se abalou com o que a mulher falava. Tomava nota de tudo como se fosse apenas mais um de seus chamados. Ela relatava que fosse o que fosse, só aparecia à noite, rodeava sua casa e depois ia embora. Jamais forçou a porta. Apenas farejava e ia embora. Quando vi a criança impotente se arrastando pelo chão, julguei o desinteresse da fera. Já sabemos que seres geneticamente debilitados exalam um cheiro que os repele. Até compostos para combatê-los estavam em análise a partir do sangue de pessoas deficientes. Mas e quanto à viúva? Por que não atacaram? O policial insistiu em fazer uma ronda pela área, mas eu fiquei na casa à espreita. Porém, o rapaz não voltou. Temi pela vida dele quando vi o movimento no quintal. A viúva, nesse momento, se encolhia na parede junto ao pequeno. Iniciei os rituais observando pela janela o que se passara lá fora, e meu coração se acelerou. Não era uma fera apenas, haviam duas. Farejavam o quintal daquela viúva como se procurassem algo muito específico. Não havia animais por lá. Com muito cuidado, caminhei para a cozinha, dando a volta no quintal. E para minha surpresa, haviam mais 3 lobisomens assustadoramente grandes daquele lado. Eu me apavorei. Tudo que sempre buscamos em nossa missão foi uma matilha. Mas um padre sozinho mal conseguia matar uma fera. Quem diria 5? Estávamos encurralados. Cheguei mais próximo da janela e próximo à pia da cozinha. Havia uma porta de madeira. Quando eu a toquei, junto com meu toque, uma força brutal esmurrou a porta, arrebentando-a. Quando abri os olhos, os 3 lobisomens dos fundos da casa me olhavam,
como nenhum outro haviam feito na vida, diretamente nos olhos. Com a adaga do Vaticano nas mãos e minhas orações nos lábios, mais uma vez busquei a Deus no coração pedindo a força para pelo menos sobreviver àquele ataque. Eu ouvia dali os rosnados daquelas feras, misturados aos gritos da viúva desesperada no outro cômodo e os choros da criança. Mas de repente, aquela mistura de sons foi abafada por um barulho muito maior. Demorei a entender o que era por nunca ter visto na vida, mas o policial, que sumira mais cedo, invadiu o quintal da viúva num ato heróico dirigindo uma das pequenas unidades recém-produzidas no Brasil de tratores. Era um monstro de automóvel. O menino invadiu a varanda atropelando uma das feras, a que estava prestes a me atacar. As outras, tão confusas quanto eu, sobre aquela nova arma se afastaram de nós. O policial desceu do trator, mas ao ver que o animal estava vivo, soltou e deu marcha ré. Levantei dos escombros da porta destruída e fui na direção da besta, que ferida mal me enxergou. Com a adaga do Vaticano, cravei-lhe as costas, o mais profundo que consegui. Ela se arqueou de dor e se virou para mim. Estranhamente, seus atos primitivos de ataques não aconteceram. Enquanto eu me afastava de costas, pé com pé, ela calmamente caminhava na minha direção, fixando meus olhos como se me conhecesse, me procurasse. Então, mesmo ferida, me encurralou na parede da casa. Nesse momento, esperando pela morte, um som estrondoso mais uma vez se projetou sobre nós, e eu sabia que eu não precisava sair dali. Mesmo encurralado pela besta, respirei e pedi a Deus misericórdia. Fechei os olhos e rolei por baixo de suas patas dianteiras, que estavam tão atordoadas quanto eu pelo barulho daquela coisa. Vi de relance aqueles pneus monstruosos vindo em minha direção. Saltei sem pensar muito, e o policial imprensou com toda a força daquela máquina um animal na parede. Do chão do quintal, vi quando a cozinha ruiu em cima da carcaça ferida do lobisomem. O policial desceu do trator com ele ainda ligado e veio na minha direção sem perceber que a fera ainda não estava morta. Apontei minha arma com as balas sagramentadas e atirei o tanto que pude, raspando de leve as orelhas do rapaz, que sem entender fechou os olhos encurvando os ombros. O animal finalmente estava morto. Eu admirei o rapaz pela determinação e pela coragem. Ele era destemido, inconsequente no ponto certo. Era o que eu precisava como suporte de caça. Ele me admirou pela pontaria, e daquela admiração mútua surgiu uma dupla que, com o suporte da Igreja Católica Mineira, e por consequência o próprio Vaticano, salvariam muitas vidas. O bando se dispersou infelizmente. Incineramos a carcaça daquela fera que algum tempo depois descobrimos ser ninguém menos que o próprio padre da Capela de Santana, o que me enviou a carta da viúva. Ele me queria ali e preparou uma armadilha a qual ele mesmo caiu. O padre daquela pequena cidade era o primeiro homem transformado a me caçar propositalmente. Muitos viriam depois. Eu realmente precisava mais do que ajuda divina para continuar a batalha, e estava muito perto de consegui-la. Padre Oscar, Caratinga, Minas Gerais.